Olá, professora, boa tarde. Eu sou a Jaqueline e esse é o Antônio. A gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a extração simples e múltipla. Antes de tudo, vamos ver os tópicos que vamos abordar nesse trabalho. Primeiramente, o que é a extração, as principais vantagens e desvantagens desse processo, o que é o coeficiente de repartição, que no caso é um parâmetro que indica o rendimento desse processo, a escolha do solvente e os critérios envolvidos, a diferença entre as extrações simples e múltipla, esse processo na escala macroscópica, que seria a escala laboratorial, e esse processo na escala industrial, no caso das suas aplicações, e os equipamentos utilizados. Bom, primeiro falando um pouco sobre o que é a extração tem dois pontos muito importantes nela. Primeiro é a solubilidade do soluto em dois compostos diferentes, como por exemplo um óleo e uma água. Digamos, nós temos um soluto que é iodeto de potássio. E esse iodeto de potássio está dissolvido no óleo. Se a gente quer tirar esse iodeto de potássio do óleo, é um óleo que queima muito facilmente, então fica muito difícil de destilar ele, é possível a gente colocar uma fase aquosa em cima desse óleo, ela vai absorver uma boa quantidade do sal, a gente separa eles fisicamente mesmo, e daí conseguimos destilar água com mais facilidade. Outro ponto importante, e isso claramente só acontece, né, porque a água consegue dissolver o iodeto de potássio melhor do que o óleo conseguiria. Outro ponto importante também é a transferência de massa entre as duas fases, porque se você não tem uma transferência de massa muito boa, o processo, embora ele possa ocorrer, ele vai demorar muito. Mas por que a gente usaria a extração, né? Como eu falei, um caso específico seria um óleo que queima com muita facilidade. Em geral, a extração é utilizada quando a gente não pode usar uma destilação, quando a gente não pode usar algum outro processo. De novo, um óleo, alguma coisa, ou um próprio soluto que estragaria com a temperatura. Uma proteína que desnaturaria, alguma outra coisa que pode reagir dentro da solução. Também poderia ser um fluido e um soluto que tem volatilidade muito próximos. E quando a gente destilaria um, o outro iria embora junto. Uma mistura em azeótropo, que é simplesmente impossível de destilar e separar os dois mais do que eles estão, como água e álcool a 96%. Uma mistura que tem muito baixa concentração de soluto e uma destilação a gente vai perder mais solvente do que ganhar soluto, gastaria mais com solvente indo embora. E também porque a extração é muito mais fácil, é muito mais simples, porque não precisa de temperaturas altas ou baixas, não precisa de pressões altas ou baixas e a gente consegue fazer basicamente qualquer sistema. Como diz o último tópico ali, não precisa de aquecimento nem resfriamento. As vantagens e as desvantagens ligadas a esse processo. Primeiramente, a gente tem que ele pode ser realizado à temperatura ambiente ou à temperatura do próprio processo. No caso, se o processo estiver a 100 graus Celsius, não precisa a modificação e nenhuma troca de calor. Melhor controle das condições, como pH, solubilidade e tudo mais. A escolha do solvente a se utilizar, no caso, quando for fazer com alimento, você não precisa utilizar o benzeno para separar as fases. Entretanto, a desvantagem dele é que ele necessita de outro processo de separação. Então, você faz a extração ou precisa de uma decantação, uma filtração ou até mesmo uma destilação. É importante falar que é sempre preferível a destilação à extração, a não ser que realmente ocorram situações específicas, como o Antônio comentou. Bom, mas o que rege essa nossa extração? Ela não é um processo que é completamente sem regras físicas em volta. O principal constante que vai definir o nosso sistema é o coeficiente de distribuição. Ele mostra a concentração do nosso soluto em cada uma das fases, né? É a razão entre eles. É bem parecido com a constante de equilíbrio de uma reação, por exemplo. Esse valor é definido, na verdade, pelas molaridades, né? E pode ser aproximado pelas concentrações. E ele vai mostrar quanto vai ser. Ele não vai dar o nosso rendimento exatamente, mas ele vai indicar o nosso rendimento. Ele vai ajudar a gente a ter uma ideia boa de qual vai ser a quantidade de cada um dos solventes que vai ser necessário, etc. Mas assim, como que a gente escolhe o solvente ideal para o processo de extração? Porque só saber que precisa de um solvente não é nem metade do caminho, né?
O principal ponto a ser levado em conta é a miscibilidade entre o solvente que a gente vai usar para extração e o solvente que a gente já tem no caso. Por exemplo, se nós temos uma solução de alguma coisa em água, não pode usar um álcool, especialmente, por exemplo, não poderia usar o etanol. Alguns álcoois que não sejam solúveis em água daí até poderiam ser considerados, mas um etanol, um metanol não poderiam, porque se você colocasse eles iam misturar com água, você ia ter uma fase com mais impurezas ainda. Temos a densidade também, então não podemos utilizar solventes que têm a mesma densidade dos produtos, porque isso acarretaria numa separação muito dificultada no final. A facilidade de recuperação dos nossos solventes é muito importante também, por acarretar menores custos com o tempo, se você tem um solvente que é mais fácil de recuperar. Alguns solventes podem ser poluentes, então recuperar eles ajudaria muito no meio ambiente. E também por não dificultar na etapa de separação final que vai ser feita também. É importante também notar que esse soluto também, esse solvente não pode ter ponto de azeótropo com os solutos e com os produtos, né? E também deve ser considerado outras propriedades, como a baixa viscosidade, ele não deve ser reativo, no caso, então, colocou o solvente e formou outro produto, não é certo. Ele não pode ser tóxico no caso de alimentos ou para consumo tópico também, né, como remédio também, e deve ter baixo custo, senão os custos de operação ficariam bem elevados, especialmente pelo processo de separação posterior que ele exige. Bom, quais são os tipos de extração que existem? Como a Jaqueline falou no começo, né, a gente tem a extração simples e a extração múltipla. A extração simples ela ocorre em só uma etapa, com todo o solvente que vai ser adicionado sendo adicionado em cima do nossa solução, e então separando, agitando, claro, né, e separando eles. A extração múltipla é adicionada uma pequena quantidade de solvente de cada vez, e ao final, né, normalmente a mesma quantidade de solvente é adicionada do que seria adicionada na extração simples, depois de todas as adições. Porém, geralmente a extração múltipla tem um rendimento muito maior. Como que é feito em escala laboratorial esse processo? Em laboratórios, geralmente são vistas as extrações líquido-líquido e são vistas tanto a simples quanto a múltipla. A extração líquido-líquido ela é mais favorecida por ser mais rápida, né? Então, se for fazer um experimento, a cinética mais curta facilita bastante na captação de resultados, por exemplo. Normalmente quase sempre é utilizado um funil de separação, por ser um equipamento meio que feito para esse processo já, né? E facilita muito a separação entre as fases. Mas também são utilizados Becker, são utilizados aparelhos de argola para segurar o funil, são utilizados aparelhos de aquecimento para no final poder separar o soluto da solução que ele tiver. E de novo, como foi mencionado, vai ser necessário uma última etapa de separação, geralmente uma destilação ou alguma evaporação, se o solvente for volátil o suficiente. Mas caso seja, por exemplo, uma água, é necessária uma destilação. Quais são as utilizações desse processo na indústria química? Primeiro é para a purificação de compostos biológicos, a produção de essência para a fabricação de perfumes e aditivos alimentares, desterpenação de óleos essenciais, a recuperação de ácido acético de efluentes aquosos, a fabricação de piridina e a purificação de ácidos orgânicos, como ácido cítrico, tartárico, lático e fosfórico. Esses componentes são utilizados como acidulantes ou conservantes nos alimentos. Bom, falando sobre a escala laboratorial, tudo bem, mas como que isso é feito na escala industrial, né? Equipamentos muito maiores, por exemplo. Falando de tamanho, né? Começando pelos maiores mesmo. Os misturadores decantadores. Eles são bem antigos já, são conhecidos faz muito tempo. É um processo em que você tem uma mistura dos componentes, né, para ter a sua separação, e depois você tem a decantação do soluto, que acaba ocorrendo. Ele é um processo que é bem facilmente escalado, ele é bem facilmente escalado, então a gente consegue deixar equipamentos que conseguem acomodar volumes e vazões muito grandes, ocupa uma grande área de instalação, infelizmente.
e exatamente por causa da quantidade de volume que ele também aguenta. Tem um custo de instalação alto por causa do seu tamanho, né? E uma difícil operação, especialmente no caso de múltiplos estágios, também por causa do seu tamanho. Como que fica uma separação de mistura múltipla quando você precisa de vários metros quadrados para cada um dos equipamentos? Seria uma planta gigantesca. No caso, esse tipo de operação se chama contato por estágios, porque a gente consegue observar o estágio que é da extração e o estágio que é da separação. Outro equipamento que funciona com esse princípio de estágios é a coluna de pratos perfurados. Ela é muito semelhante a uma destiladora de pratos, onde o fluido entra por cima e vai tendo contato com esses pratos que tem fluido e vai formando uma camada, que tem furos, e vai formando uma camada de fluidos. As características deles é que ele tem uma simplicidade de projeto, então o seu projeto é muito simples, baixa capacidade operacional, baixo investimento, alta capacidade de processamento, então pode colocar altas quantidades de soluto e solvente. Para sistema, ele funciona melhor para sistema com baixa tensão superficial e pouco viscosos, já que no caso ocorre o escoamento, e ele não requer muita agitação mecânica. No caso é uma desvantagem, já que, como eu disse, os fluidos com a tensão superficial alta não conseguem escoar. Em terceiro aqui nós temos a coluna spray, que é um equipamento que tem um casco vazio, né? E daí você tem duas fases líquidas entrando nela. A fase pesada entra pelo topo e a fase mais leve é dispersa pelo casco. Quando a fase pesada vai passando pelo casco, ela vai trocando a massa e chegando no final ela deixa a casca por baixo. Ela é bem simples de ser construída, infelizmente apresenta uma baixa eficiência por causa da sua falta de agitação. Toda a mistura vai ser feita pela área superficial e essa área superficial não vai ser muito grande. É importante falar que o equipamento anterior e esse também, e os seguintes, eles são equipamento por contato diferencial. No caso, você não consegue ver qual é a fase de extração e qual é a fase de separação. As colunas empacotadas também são muito semelhantes a uma destiladora, entretanto uma destiladora com recheio. Esses recheios, eles minimizam a dispersão axial, no caso aumenta o rendimento em comparação ao anterior. Entretanto, esse equipamento continua tendo uma taxa de transferência de massa relativamente baixa. Bom, por último aqui nós temos as colunas agitadas mecanicamente. Como o próprio nome diz, ela tem uma agitação própria, né, do líquido dentro, o que aumenta muito a área de superfície que você tem em troca de massa. Ele tem anéis extratores horizontais fixados, no caso da coluna, que divide o extrator em seções, e ele é um equipamento que é bem eficiente por causa dos fatores envolvidos anteriormente. Essas são as referências utilizadas. A gente utilizou o livro recomendado para a professora para a gente estudar as escalas microscópica, macroscópica e ligados à parte teórica, e o livro de processos químicos para auxiliar a gente na escolha, na descrição dos equipamentos. Muito obrigada, professora, pela atenção. Muito obrigado.